Agora a gente vai falar sobre uma ferramenta chamada Napkin, que é uma plataforma online que transforma textos em gráfico ou diagrama automaticamente. E aí isso serve para criar visual para apresentação, trabalhos, relatórios, e-books. Ele basicamente pega um arquivo como esse, peguei um texto aleatório aqui sobre meteorologia e transforma nisso aqui. Então ele cria elementos gráficos automaticamente relacionados ao texto. Então você consegue ilustrar uma apresentação inteira, um relatório inteiro, e eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso de forma extremamente simples. Então a gente vai acessar aqui app.napkin.ai e você pode se logar, como sempre, com o seu e-mail ou direto com a sua conta do Google. Atualmente o Napkin ainda opera totalmente gratuito, porque ele ainda está em fase beta, pelo menos até quando eu gravo esse vídeo. Então ele permite qualquer pessoa acessar os recursos aqui sem custo. E aqui logo na tela inicial, a gente tem o botão para criar um novo Napkin e ele já dá 3 opções aqui. Da gente fazer nosso rascunho com inteligência artificial. Então aqui a gente poderia, por exemplo, digitar um prompt para ele já gerar o texto para a gente. Mas essa não é a principal funcionalidade dessa ferramenta. A principal funcionalidade dela é pegar um texto e criar os diagramas ou as imagens relacionadas àquele texto. Então a gente pode aqui importar um arquivo que a gente já tenha ou abrir uma tela em branco para a gente mesmo copiar e colar o texto. Eu vou abrir uma tela em branco para a gente ver. Então essa é a tela principal, é uma interface bem simples e intuitiva. Então eu vou pegar um texto aqui que eu separei como exemplo. Esse é o texto que eu tinha colocado como exemplo aqui de meteorologia. Então eu vou copiar uma parte dele. É um texto bem grande aqui de 60 páginas. Então eu vou copiar só um pedaço e vou colar lá no nosso Napkin. Bom, então eu vou colar ele aqui. E aqui ele deixa o texto salvo aqui como se fosse um Docs mesmo, um arquivo de Word. E aqui a gente pode ir nas configurações para alterar o modo de exibição. Ele permite, por exemplo, ele detectar automaticamente aqui o idioma em que está o texto. Ele permite a gente alterar a configuração da apresentação se a gente quer em formato A4. Então ele vai quebrando as páginas aqui como se fosse um documento de Word mesmo. Ou colocar em formato de carta, de apresentação. Aqui a gente pode botar a configuração dele, mostrar as linhas na página, como se fosse um caderno. Vou ligar aqui para vocês verem. Ele deixa as marcas da linha aqui, se a gente quiser ter uma referência. Ou usar num estilo mais de caderno mesmo. E aqui tem a configuração de tema claro e escuro também. Então, bom, como ele funciona? Você vai pegar qualquer elemento textual dele e ao selecionar, ele mostra esse botão azul aqui em que você cria um visual automaticamente. Então aqui ele já te dá a sugestão de selecionar todo esse texto aqui, onde está essa barra azul. Então, se você clicar aqui, ele vai criar um visual baseado em todo o texto que está selecionado, ou você pode selecionar as partes do texto, né? Então, vamos pegar uma parte pequena para ficar mais fácil de visualizar. A radiação solar é essencial para eventos meteorológicos e oceanográficos, sendo a principal fonte de energia que impulsiona tais fenômenos. Então, a gente clica aqui e ele vai já dar as opções aqui de elementos visuais para ilustrar essa parte do texto. Aqui ele já carregou e aqui a gente tem dezenas de estilos. Ó. Ciclo de energia solar na Terra, aquecer a atmosfera, impulsionar os padrões climáticos, energizar os oceanos, influenciar o tempo. E aqui ele já mostra dezenas de estilos para a gente selecionar. E uma vez selecionado, eu vou pegar essa aqui, por exemplo, que mostra um ciclo, né? A gente dá um clique e ele vai mostrar os estilos correspondentes a essa imagem. Então ele tem estilo vazado, tem estilo preenchido com cor, com a letra em negrito, com fontes diferentes. Então a gente pode selecionar um estilo aqui que mais se adapte à nossa apresentação e a gente clica de novo e ele já deixa salvo aqui na nossa apresentação. Uma vez feito isso, a gente já pode alterar todos os elementos visuais que ele colocou. A gente pode, por exemplo, clicar aqui no texto. E a gente tem todas as configurações aqui de fonte, negrito, cor do texto. A gente pode também pedir sugestões aqui de outras imagens para ele colocar nesse texto aqui. Então, se eu quiser influenciar o tempo, aqui ele coloca um tempo aqui de relógio que não tem nada a ver, né? Mas só como exemplo, eu posso escolher um ícone e ele altera aqui na parte onde está o tempo. Eu posso também excluir qualquer desses elementos. Se eu quiser que ele tire esse título aqui, por exemplo, é só clicar e de excluir. E aqui embaixo ele dá as outras opções para a gente trabalhar na imagem. Aqui a gente pode incluir elementos textuais que ele não colocou na imagem. Então, se a gente clicar, já aparece uma caixa de busca aqui. A gente pode escrever, por exemplo, é sempre bom colocar em inglês. Então, a gente pode colocar, por exemplo, chuva, rain. E ele já vai trazer
emojis aqui relacionados à chuva. Esse aqui, por exemplo, né? Se a gente quiser apagar esse guarda-chuva aqui, a gente deleta e coloca um elemento de chuva. A gente pode mudar todos esses elementos aqui, mudar a cor, mudar o formato. Se você der um duplo clique, ele seleciona só o elemento que você clicou e aí você pode alterar a cor dele aqui. A gente tem também a opção de escrever o texto, né? Aqui ele abre uma janela de texto. Se a gente quiser escrever alguma coisa aqui no meio, por exemplo, ciclo da energia solar, deixar aqui no meio. E a gente pode também mudar a fonte, né? Fazer o que a gente quiser, deixar em negrito. A gente tem também a função de desenhar. Vamos supor que você queira botar uma seta aqui. E conforme você vai desenhando, ele vai te dando sugestões de imagens para você colocar no lugar. Ele já identifica o tipo de imagem que você está tentando desenhar. Vou apagar isso aqui. E aqui ele também traz a opção da gente carregar nossas próprias imagens para apresentação, né? E aqui a gente tem realmente muitas opções. A gente pode ir separando, como eu falei, se a gente quiser uma imagem relacionada ao capítulo inteiro, a gente pode selecionar o capítulo inteiro. Se a gente quiser uma imagem relacionada só a um parágrafo específico, a gente seleciona o parágrafo específico. E aí a gente pode criar diagrama, fluxograma, gráfico, ilustração, tudo que você imaginar para ilustrar seu texto. Vou pegar outro exemplo aqui para vocês verem, em relação ao resfriamento da Terra. Vamos pedir para ele desenhar em cima desse texto aqui, ciclo de resfriamento da Terra. Aqui você pode ir rolando para baixo aqui, que vão aparecendo mais e mais opções. E é interessante porque ele sempre faz alguma coisa, ele sempre dá primeiro as sugestões que realmente fazem sentido com o que está escrito no texto, né? Se for um texto que está comparando duas coisas, por exemplo, ele vai aparecer em forma de tabela ou dar a sugestão de colocar uma balança. Como a gente está falando de ciclos aqui, né? Ciclo de resfriamento, ciclo de aquecimento, ele está colocando muita coisa em forma de ciclo, né? E se a gente for aqui em estilos, aqui em cima, ele mostra aqui que o Napkin está criando os visuais baseados nos seus estilos ativos, que são esses aqui. Se você quiser, você pode desmarcar alguns aqui e deixar selecionado só o estilo que você mais gosta, ou também criar o seu próprio estilo. Se você clicar aqui, você pode colocar a sua paleta de cores, colocar o seu background. Então você pode configurar da forma que você quiser. Depois que você pega o hábito, fica muito rápido de você diagramar e ilustrar qualquer apresentação em qualquer texto. Porque como vocês viram, com poucos cliques no mouse você consegue ilustrar, aí seja o que for, uma apostila inteira, um e-book, um relatório. E aí ele já deixa salvo esse teu napkin automaticamente. Se você for aqui em livraria, ele vai listar aqui todos os seus napkins. E se você quiser abrir um novo, basta vir em New Napkin. Você escolhe se você quer partir do zero ou importar um arquivo. Então ele cria um novo napkin. E aí você voltando aqui na livraria, você consegue ter acesso a todos que você criou, né? E aí pode fazer o download, duplicar. E aí uma vez que você termine, você pode vir aqui em compartilhar. E aí você pode colocar o endereço de e-mail para outra pessoa poder editar junto com você. E pode também fazer o download em PDF. E ele pergunta aqui se você quer fazer o download no mesmo formato que você fez, né? Ou quer mudar o formato. Vamos exportar aqui em formato A4 mesmo. E aqui eu já fiz o download. E ele fica nesse formato aqui, ó. Já com todas as ilustrações. Aqui ele quebrou a página aqui, né? Para um documento A4. E aqui uma coisa interessante também é que você clicando na imagem que ele gerou, se você selecionar a imagem toda aqui, a gente pode também fazer download só dessa imagem aqui específica, ó, inclusive com fundo branco, em formato PNG, PDF. Então você pode simplesmente vir aqui, copiar e colar essa imagem aqui numa apresentação de PowerPoint que você tenha. Ou se você estiver precisando de uma imagem específica para uma apresentação de PowerPoint, você pode simplesmente escrever aqui o que você está precisando e pedir para ele gerar um gráfico, um organograma baseado nisso, né? Então vamos escrever aqui, por exemplo, ó, ciclo de formação das nuvens. Eu seleciono só esse texto e peço para ele criar a imagem baseada só nesse texto. Aí ele já traz aqui o ciclo de formação da nuvem. Então vamos pegar um aleatório aqui só como exemplo. Então você tem um texto em qualquer lugar que você queira, algum gráfico, algum organograma baseado nele, você pode jogar esse texto aqui. Como vocês viram, eu botei só uma frase e você clica aqui na imagem, pode editar ela da forma que você quiser, vem exportar, copia e cola no local onde está a sua apresentação. Pode ser no PowerPoint, no Canva ou onde você quiser usar. Ou faz o download, vai fazendo o download das imagens para deixar salvo numa pasta, por exemplo, para depois você organizar na sua apresentação. Vamos supor, por exemplo, que você queira um infográfico. Eu vou abrir aqui um novo, um infográfico sobre um processo que você tenha de vendas, por exemplo. Então, o seu processo de vendas é
Vamos supor que seja prospectar clientes. Você vai escrever nas etapas do processo, né? Entrar em contato, apresentar proposta, fechar negócio, acompanhar pós-venda. Vamos colocar aqui processo de venda. E aí você está criando um manual, né, sobre o procedimento da sua empresa, por exemplo, do seu trabalho. Você escreve aqui o texto que você precisa do infográfico, pede para ele criar. E a gente vê como que ele cria já a imagem, não só usando o texto, mas ele relaciona o texto com o formato da imagem, né? Como foi um processo de venda, ele colocou em formato de funil aqui, ele já dá as sugestões em formato de funil. Então olha como ficou. Então para você fazer aquela apresentação, seja um trabalho de escola, um trabalho da faculdade, para apresentar uma proposta para alguém, você já tem a facilidade das IAs de geração de texto, né? Aí você pode, por exemplo, criar o seu texto com outra IA, ChatGPT, por exemplo, e depois ir ilustrando aqui com o Napkin. Depois basta fazer o download aí e usar da forma que você precisar. E é uma funcionalidade que tomaria muito tempo para você ficar escolhendo o formato certo para adequar com o texto, né? Escolher as cores, selecionar esses ícones aqui, que ele já te dá automático. Ou você provavelmente precisaria contratar um profissional para fazer isso, se fosse um texto muito grande, um relatório muito grande, né? Um e-book, por exemplo. E que uma pessoa sem nenhuma experiência com design, né? Só clicando para gerar, consegue ilustrar o documento inteiro. E você consegue também manter uma consistência visual, né? Porque você vê muitas vezes muitos documentos em PDF que são ilustrados, né? Que a pessoa vai buscando as imagens na internet e fica aquela coisa totalmente heterogênea, né? Com imagens de um tipo. No parágrafo seguinte tem uma imagem com outro formato totalmente diferente, né? Uma imagem está desenhada de outro jeito, na outra imagem já é uma foto, porque a pessoa vai buscando as imagens que tem disponível, né, para acelerar o processo e acaba ficando algo extremamente amador, né? E aqui você tem uma consistência no tipo de design, né? Você pode ir ilustrando todo o documento com a mesma padronização. Então é isso, esse foi o Napkin AI. Uma ferramenta muito, muito poderosa, tem inúmeros casos de uso para todo tipo de profissional, para professor, para empreendedor, para equipe de marketing, qualquer pessoa, qualquer tipo de estudante, qualquer grau de estudante. E por enquanto ela ainda está com o seu acesso totalmente gratuito, então quem não conhece, testem ela, porque com certeza vocês vão gostar e vai ser extremamente útil para a sua área e para o seu trabalho. Tá legal? Então é isso, até a próxima aula e um abraço.